Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Vamos então iniciar nossa aula à distância, retomando o assunto da aula passada, que já era a análise de corrente alternada. Lembrando que esse assunto não será cobrado na primeira avaliação, que ainda terá sua data remarcada. Vamos primeiro fazer uma breve revisão do que foi visto. No primeiro momento eu falei com vocês que todas as leis de análise de circuitos que vocês trabalhavam em circuitos elétricos 1 poderão ser aplicadas aos circuitos elétricos 2, né? Ou seja, tudo que vocês viram para a corrente contínua pode ser aplicado para a corrente alternada. No caso aí, a gente pode citar a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, das malhas e dos nós. Elas vão ter a validade do mesmo jeito que vocês viram lá em circuito CC. E os elementos que nós trabalhamos, né, o resistor, o capacitor e o indutor, já vão ser moldados, né, já vão ser substituídos por suas equivalências. Lembrando que o resistor não tem diferença, capacitores e indutores se transformam em reatâncias. Depois que esses cálculos forem feitos, a gente pode então desenvolver a análise do circuito como vocês faziam lá em circuitos elétricos 1. Então, primeiro, eu falei com vocês a respeito aí dos elementos separados, né? Então, como que o resistor se comporta em corrente alternada? Nós vimos que o resistor é representado por um número real. Isso significa que o ângulo dele é zero. E esse é exatamente o defasamento que ele causa entre tensão e corrente. Analisando, então, uma fonte de tensão aplicada a um resistor, nós podemos concluir o seguinte: a resistência tem ângulo zero. Nesse caso, corrente e tensão do resistor andam em fase. E olhando isso daí no tempo, né, detalhe que isso aqui seria o fasor de corrente e o fasor de tensão vão ter o mesmo ângulo, né? E olhando aqui as senoides, nós vamos ver que não existe defasagem. Sempre que a senoide da tensão cruza o eixo horizontal, passa pelo zero, a senoide de corrente também vai fazer isso. Já para o indutor, acontece diferente. Nós vimos que o indutor tem um ângulo de 90 graus, né? A reatância indutiva dele tem um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que existe um defasamento entre tensão e corrente nesse elemento. A corrente fica atrasada 90 graus em relação à tensão. É só pensar que quando a gente fizer a divisão de tensão pela reatância indutiva, né, para o cálculo de corrente, ou seja, quando a gente aplicar a lei de Ohm, nós vamos fazer uma divisão de um número que é o fasor da fonte pela reatância indutiva. E como ela tem um ângulo de 90 graus, devido à divisão de números complexos, nós vamos subtrair esses 90 graus do ângulo da fonte. Isso vai resultar uma corrente atrasada em 90 graus. Olhando aqui na forma de onda, né, no tempo, a gente também percebe isso. A tensão tem uma certa forma aqui, né, no caso o ângulo de fase dela é 90 graus. E o ângulo da corrente é 0 graus, ou seja, ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Já o capacitor funciona de maneira oposta. O ângulo dele é de menos 90 graus. Isso significa que quando a gente fizer a divisão da tensão pela reatância para calcular a corrente, quando a gente aplicar a lei de Ohm, na hora de fazer a divisão dos números complexos, nós vamos pegar o ângulo da tensão e subtrair dele menos 90 graus, ou seja, nós vamos somar 90 graus. E aí nós vamos ver então que a corrente fica adiantada em relação à tensão. Olhando aqui no gráfico a gente percebe isso, né? A tensão tem um ângulo zero e a corrente aqui tem um ângulo de 90 graus. Então agora é ela que está adiantada em relação à tensão. Se a gente estiver trabalhando com resistor e uma reatância, né, seja ela indutiva ou capacitiva, nós vamos perceber um meio termo desse comportamento que a gente acabou de ver. No caso aqui, um circuito série RL. Nós vamos dividir a tensão da fonte pela impedância do circuito, né, ou seja, a resistência mais a reatância, já que é um circuito série, para poder calcular a corrente que flui por aqui. Essa impedância tem um ângulo que vai ficar entre o zero do resistor e o 90 do indutor. Quando a gente fizer então a divisão da tensão da fonte pela impedância, nós vamos ter um ângulo, um atraso, né, ainda assim, entre 0 e 90 graus. Observando aqui os fasores, a gente percebe isso. A tensão da fonte tinha aqui um ângulo zero. A corrente desse circuito tem um certo atraso, né, porque é um circuito indutivo. No resistor, tanto corrente quanto tensão estão em fase. Essa característica dele é válida para qualquer circuito que ele tiver presente. E quando eu comparo aqui a corrente no circuito com a tensão do indutor, eu percebo que a defasagem delas é de 90 graus. Isso permanece também para qualquer circuito que a gente estiver analisando.
E olhando aqui a senoide, a gente percebe o seguinte: a tensão da fonte tinha ângulo zero, existe um atraso da corrente que é menor que 90 graus. Para o resistor, nós temos uma tensão que está em série com a corrente, e para o indutor nós temos uma tensão que está adiantada em 90 graus em relação à corrente. Ou seja, o comportamento desses dois componentes permanece aqui. E se a gente estiver falando de um circuito RC, a gente percebe uma construção bem parecida. Então nós temos aqui, agora o capacitor tem uma reatância negativa, menos J, e aí a gente percebe que o ângulo da impedância está entre 0 e menos 90 graus. Observando aqui os fasores de tensão e corrente, podemos perceber aqui a tensão da fonte sendo considerada aqui com um ângulo zero. Quando a gente fizer a divisão dela pela impedância, nós vamos encontrar uma corrente que está adiantada, algo entre 0 e 90 graus em relação à tensão. O resistor tem tensão e corrente em fase, enquanto o capacitor tem uma tensão que está atrasada 90 graus em relação à corrente. Observando a senoide, no tempo, a gente percebe isso também. Então está aqui a tensão da fonte, a corrente do circuito está adiantada, um certo ângulo aqui menor que 90 graus, a tensão do resistor acompanha a corrente e a tensão do capacitor está atrasada 90 graus em relação a essa corrente aqui. Então isso daí a gente viu na aula passada, estudamos um pouco aí antes da prova, a prova estava prevista para semana passada, esse assunto não cairia, mas como o tempo estava favorável, a gente acabou vendo mais um pouco. E aí temos um circuito RLC série, ou seja, a gente está combinando agora os três elementos em um único circuito. Então a primeira coisa importante sobre esse circuito é perceber que ele já está no domínio da frequência. Ou seja, eu já tenho aqui a minha... não, desculpem, ele não está no domínio da frequência ainda. A indutância aparece com... Na verdade, o indutor aparece como uma indutância, o capacitor aparece como uma capacitância, e a fonte que foi indicado só o valor de pico e a frequência. Então, se a gente for trabalhar com esse circuito, a gente precisa primeiro converter esses elementos para o domínio da frequência e aí sim a gente pode desenvolver esse cálculo ou fazer a simulação referente a ele. Agora a gente vai resolver um exemplo de circuito série com um indutor, um resistor e um capacitor conectados a uma fonte de tensão. Então os valores que nós temos são os seguintes: o indutor de 500 mA, o capacitor de 400 nanofarad, o resistor de 1 kΩ e a fonte de tensão com valor de pico de 100 volts, frequência de 500 Hz e fase de 30 graus. Lembrando que o primeiro passo para resolver os circuitos em corrente alternada é converter esses elementos para o domínio da frequência, ou seja, a fonte de tensão vai virar um fasor, o indutor e o capacitor vão virar reatâncias. Então, fazendo aqui a conversão, nós teremos o seguinte. O fasor da fonte de tensão é o mais fácil de ser obtido. Ele leva o valor de pico e a fase dessa senoide. Então vai ficar simplesmente aqui 100 com um ângulo de 30 graus volts. O resistor não é modificado, então ele continua aqui com seu 1 kΩ. E agora temos que calcular as reatâncias, indutiva e capacitiva. XL é J vezes 2π vezes a frequência da fonte, 500, vezes L, que é 500 mil ou meio, em. Então, fazendo aqui o produto, nós vamos encontrar J 2π vezes 500 vezes 500 mil, que dá então 1570,80 ohms. Lembrando que a reatância indutiva é sempre imaginário positivo. E o XC é menos J, ela tem essa característica, vezes 1 sobre 2π FC, 400 nanofarad. Resolvendo aqui, então, nós teremos 1 dividido por 2π, dividido por 500, dividido por 400 nano.
dá 795,77 ohms. Então já temos os valores aqui. Do circuito no domínio da frequência. O que a gente precisa fazer agora é aplicar as análises de circuito que vocês já conhecem, que vocês viram lá para o circuito de corrente contínua, e chegar às tensões e correntes do nosso circuito. Então o primeiro passo é a impedância equivalente. Nós vamos representar aqui pela letra Z. E o cálculo dessa impedância para o circuito de série é o mesmo cálculo que vocês faziam lá para a resistência equivalente. Então é simplesmente fazer uma soma de todas as resistências e reatâncias desse circuito aqui. Então nós temos 1 kΩ de resistência mais a reatância indutiva mais a reatância capacitiva, que é negativa. Então lembrando que eu vou resolver, né, essa subtração aqui dos números imaginários e depois, né, tem uma parte real, uma parte imaginária, eu já vou converter direto para a forma polar desse número aqui. Então vai ficar 1570,80 menos 795,77. Então deu aqui 775,03. Isso é a parte imaginária. E a parte real é 1000. Então colocando aqui, né, polar na calculadora, eu coloco 1000,775,03. Então nós vamos ter uma impedância equivalente de 1265, aqui não é vírgula, 1265,18. E o ângulo, é só apertar na calculadora aqui, alfa F. E a gente encontra 37,78. Lembrando que a impedância também é dada em ohms. Então já temos aí Z equivalente. Vou anotar ele aqui em cima. E agora a gente libera um espaço aqui no quadro. Com a impedância equivalente na mão, a gente pode calcular a corrente total do circuito, que é a única corrente que existe, né? Nesse aqui. Então a corrente total é a tensão da fonte, que é 100 com ângulo 30, dividido pela impedância que a gente acabou de calcular. 1265,18 com ângulo de 37,18 graus. Então, fazendo aqui a divisão, nós vamos ter 100 por 1265,18 dá 79,04 mili. E o ângulo aqui vai ser 30 menos 37,18, que vai dar menos 7,18 graus. E aqui na frente a gente coloca a unidade, miliamperes. Então essa corrente aqui é a mesma corrente que eu tenho em todos os elementos do circuito. É até interessante anotar isso aqui para a gente não esquecer, né? Então a corrente total é a mesma corrente do resistor, do indutor e do capacitor. E agora eu posso calcular as quedas de tensão nesses elementos. Então temos aqui, ó, tensão no indutor, é o valor da reatância dele, né? Aplicando aqui a lei de Ohm, é o valor da reatância, que a gente viu que é 1570,80, vezes o valor da corrente. Então, esse número aqui é imaginário puro, então ele tem um ângulo de 90 graus. Lembrando lá do plano complexo, né? Se o número é imaginário puro, ele aponta na direção do eixo vertical. Então ele vai aparecer aqui, ó, com um ângulo de 90 graus em relação ao eixo real. E se for negativo, né, imaginário negativo, ele apareceria para baixo, né, com um ângulo de menos 90 graus em relação ao eixo real.
Então quer dizer que eu posso escrever esse J 1570,80 como 1570,80 com um ângulo de 90 graus. É a mesma coisa. Vezes a corrente, 79,04 com um ângulo de menos 7,18 milho. E aí vamos calcular a tensão nesse indutor. 1570,8 vezes 79,04 milho é igual a 124,16 com ângulo de 82,82, né? 90 menos 7,18. Só conferir aqui. Isso. Graus. Lembrando que a unidade agora é o volt. A tensão no resistor segue o mesmo procedimento, né? A resistência, lembrando que a resistência tem ângulo zero, multiplicado pela corrente. Então vai dar aqui, né? 79,04. Lembrando que o mil aqui cancela com milho, né? E o ângulo é o mesmo da corrente. E para finalizar, temos a tensão no capacitor, que é 795,77 com ângulo de menos 90 graus, menos J, né, quer dizer menos 90. Então, 795,77 com ângulo menos 90, vezes a corrente. Então vai dar aqui 62,90. O ângulo aqui seria de menos 97,18 graus volts. Então temos aí as três tensões nos três elementos. E para verificar, né, se isso daqui está certo, a gente precisa somar essas três tensões e chegar ao fasor da fonte. Ou seja, aplicamos aqui já as leis de Ohm, né, para fazer os cálculos de corrente e tensão. E agora, para poder verificar se está correto, a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das malhas. Ela fala que a soma das quedas de tensão em todos os elementos de uma malha tem que ser igual à soma das elevações de potencial. Então, resumindo, né, para o nosso circuito, se a gente somar as três quedas de tensão nesses elementos, a gente precisa encontrar a tensão da fonte. Isso aí é bem fácil, né? Apesar de a gente estar trabalhando com números complexos, a gente pode fazer a conversão deles para a forma retangular e depois proceder com a soma, né, normalmente. Então, vamos liberar mais um espaço aqui, ó. Eu vou deixar anotada a corrente aqui primeiro, se a gente precisar dela daqui a pouco, né? E aqui estão as tensões que nós queremos somar. Então, o primeiro número, né? 124,16 com ângulo de 82,82. Eu ponho aqui na calculadora REC, aperto a tecla Shift, depois a tecla POL, aí aparece aqui na tela REC. Então, 124,16, primeiro eu coloco o módulo, aí eu ponho vírgula e o ângulo, 82,82. Isso aqui vai dar então 15,52 real mais J 123,19. Depois, o próximo número é a mesma coisa. Shift REC 79,04 e menos 7,18. Teremos então 78,42 menos J 9,88. E o último número vai ficar então 62,9, menos 97,18. Vai dar aqui então menos 7,86,
menos J 62,41. Agora é só a gente somar os números reais, colocar o resultado, depois somar os números imaginários, colocar o resultado e converter esse número na forma retangular para a forma polar para bater com a fonte. Então aqui 15,52 mais 78,42 mais, ou menos, né, no caso, 7,86. Vai dar 86,08. E os imaginários agora. Esses três valores aqui. Então 123,19 menos 9,88 menos 62,41. Vai dar 50,9. Convertendo isso daqui para a forma polar, vai ficar então 100 e o ângulo de 30,59 graus. Lembrando que essa pequena diferença que apareceu no ângulo, era para ser só 30 graus, né? Acontece devido aos arredondamentos que a gente aplicou ao longo do cálculo. Então está perfeitamente aceitável, né? Beleza, agora algumas considerações sobre o circuito, né? Que a gente já sabe que está fechando, né? Os valores da tensão fecham com a fonte, ou seja, a lei de Kirchhoff das malhas foi aplicada com sucesso. A gente pode fazer algumas considerações aqui. Primeiro, a corrente tinha esse ângulo aqui, menos 7,18. A gente verifica que o resistor, a tensão no resistor, vou colocar aqui de novo, né? A tensão no resistor foi esse segundo valor que a gente calculou aqui. Então a tensão no resistor também tem um ângulo de menos 7,18, ou seja, no resistor tensão e corrente estão em fase, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Para o indutor, a gente percebe que a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão, também é uma característica própria desse componente. E para o capacitor, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão, ou seja, independente se eu tenho o componente sozinho no circuito ou acompanhado de outros, essas características deles vão ser sempre verdade, né? Eu sempre vou ter para o indutor a corrente atrasada, para o capacitor a corrente adiantada e para o resistor as duas em fase. Então isso daí já é uma coisa que a gente precisa levar, né, daqui para frente, né? Sempre lembrar de considerar isso nos nossos circuitos, verificar se isso de fato está acontecendo, que é uma fonte de erro também, né? Um jeito da gente verificar se essa análise está correta, né? E agora para fazer a simulação do circuito que a gente acabou de resolver. Então vamos precisar primeiro de um gerador de tensão para poder gerar a senoide da fonte. Vamos usar um resistor, um indutor e um capacitor. Depois a gente coloca os medidores, mas por enquanto está de bom tamanho. Então, depois que os elementos forem posicionados, a gente precisa escolher os valores, né? Fazer as conexões e escolher os valores. Então aqui, a gente faz as conexões e é bom colocar um terra aqui também na referência, só para o Tina não apresentar um erro, né? Então aqui, resistor, no nosso exemplo era de 1K, já está certo. O indutor era de 500 mH. O capacitor era de 400 nanofarad. Ok. E agora, para simular, né, nós vamos precisar definir o que vai ser medido. O objetivo é obter as tensões nesses elementos. Lembrando que, apesar da corrente ser alternada, a gente precisa trabalhar com aquela ideia da referência. Então, no caso aqui, eu estou colocando todos os positivos dos voltímetros voltados para o positivo da fonte, apesar de ser alternada, né? Não faria sentido falar em positivo e negativo, mas na hora de medir a gente tem que tomar cuidado, senão ela vai aparecer com uma defasagem de 180 graus. Agora vamos nomear aqui os instrumentos. Vou chamar aqui de VL, tensão no indutor, V maiúsculo, VR, tensão no resistor, e VC, tensão no capacitor. E vamos medir também a corrente
no circuito. Como um circuito série, nós vamos precisar medir uma corrente apenas, e já é a corrente nos 3 elementos. E precisamos também definir a fonte, né? Ela está como degrau unitário, mas a gente precisa usar uma fonte senoidal. O valor de pico dela é 100 volts e a frequência é de 500 Hz. E temos também a fase de 30 graus dessa senoide da fonte. Ok? Ok. Então temos o nosso circuito pronto. Vindo aqui em análises, AC análise, né, que seria a análise de corrente alternada, nós podemos pedir para calcular as tensões. E ele vai mostrar todos os fasores. Então são exatamente os valores que nós calculamos no exemplo. Os ângulos ficaram bem fiéis aí, exceto do capacitor, né, que deu uma diferença um pouco maior. Mas enfim, menos 97,78 a gente tinha calculado 97,18, né, negativo também. Então ficou bem próximo no final das contas. A gente percebe aí algumas relações, né, como nós vimos no cálculo. Para o indutor, nós temos uma corrente uma corrente atrasada 90 graus em relação à tensão. Para o resistor, essa corrente e a tensão estão em fase. E para o capacitor, a tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente, ou a corrente está adiantada 90 graus, que seria a mesma coisa. E observando as formas de onda, a gente percebe o seguinte. Vamos ver aqui no transiente. Aí eu vou colocar aqui, para começar a análise em 20 milissegundos, que é para ele terminar aquele estado transitório, né, para ele chegar no regime permanente. Lembrando que todas as nossas análises são feitas no regime permanente. E o nosso tempo de análise vai terminar em 24 milissegundos, ou seja, para uma frequência de 500 Hz, eu vou ter um período de 2 milissegundos. 1 dividido por 500 vai dar 2 mili. Então quer dizer que eu estou analisando aqui 2 períodos a partir do tempo de 20 milissegundos. E eu vou pedir aqui também para desenhar a fonte, né? Desenhar a excitação do circuito. Ok? Lembrando que se der esse probleminha aí, só salvar que o Tina funciona bem. Então temos aqui as nossas formas de onda. Detalhe é que a gente estava usando aqui os nomes, né, das tensões e dos medidores, né? A corrente total, tensão no indutor, tensão no resistor, tensão no capacitor. Então agora a gente pode identificar isso aqui. Ó. Por exemplo, esse amarelo aqui é a tensão no capacitor. Esse azul é a do resistor, o roxo é a da fonte e o verde é a do indutor. Ah, mas a tensão do indutor está maior do que a da fonte. Sim, no cálculo a gente viu isso também. E é possível que isso aconteça no circuito de corrente alternada se tiver capacitor e indutor em série. É possível que a tensão seja bem maior do que a da fonte, tá? Isso não quer dizer que está errado, não. Eu vou mostrar para vocês depois como que isso acontece, né? A gente pode voltar e fazer uma análise a esse respeito, mas está relacionada à impedância do circuito, tá? E por fim temos aqui nessa onda marrom a corrente total. Então percebam o seguinte, a tensão e a corrente no resistor precisam andar juntas. Então vamos conferir isso aqui, ó, está caminhando juntas mesmo. A corrente ficou bem menor do que as tensões, né? Aí. Então olha só, quando a tensão do resistor passa por zero, a corrente também passa por zero, né, do circuito. Lembrando que a tensão do resistor é o azul. Então a gente verifica que as duas estão em fase, né, sempre. Ou seja, essa forma de onda é azul é a mesma forma de onda da corrente. Então perceba que essa forma azul, que seria a corrente do circuito, né, a forma da corrente, está adiantada em relação à tensão do capacitor. Ou seja, o capacitor adianta a corrente. Por outro lado, essa mesma forma, né, da corrente está atrasada em relação ao indutor, ou seja, o indutor atrasa a corrente. E em relação à tensão da fonte também, a gente percebe que há um atraso da corrente, ou seja, o circuito tem uma característica que é majoritariamente indutiva, que é muito comum em indústrias, né, diga-se de passagem, por causa dos motores. Então, normalmente, a gente tem uma carga que é mais indutiva mesmo, tá? Seguindo a ideia do exemplo. Então, a gente viu aí o cálculo das tensões e vimos também a simulação. É interessante que vocês tentem reproduzir esses resultados, tanto em termos de cálculo quanto em termos de simulação também. Outra consideração importante para o circuito série é o conceito de frequência de ressonância. Nesse tipo de situação, a reatância indutiva se torna igual à reatância capacitiva.
ou seja, uma frequência que me permite calcular o XL igual ao XC. E para chegar no valor dela, basta igualar as duas expressões de XC e XL e isolar a frequência. Então, no final das contas, a gente vai ver que a frequência de ressonância é 1 dividido por 2π vezes raiz de LC. E desse jeito, né, se a gente aplicar a frequência de ressonância aqui nessa fonte, nós vamos perceber que a impedância equivalente desse circuito será simplesmente 2 ohms. Por quê? As duas reatâncias vão se cancelar e nós vamos ter essa resistência, né, equivalente no final. E isso permite a gente trabalhar com tensões maiores que a da fonte, né, que foi o caso do nosso exemplo, mas aqui fica mais claro ver como isso acontece. Então, no caso, né, se as duas reatâncias se anularem, nós vamos ter uma tensão de 100 volts aplicada a 2 ohms. Então, a corrente aqui seria 50 amperes. E se a corrente vale 50 amperes, multiplicando depois pelos valores das reatâncias que eu vou ter aqui, né, podem ser valores maiores, inclusive, maiores que 2, no caso, vão gerar valores de tensão maiores que os da fonte. Então, é possível existir, né, um circuito onde o elemento tem um valor de tensão maior que a fonte, desde que a gente tenha essa questão de uma reatância anular a outra, ou parte da outra, igual foi no caso do nosso exemplo. Outro tipo de circuito também que é interessante a gente ver é o circuito paralelo, né? Aplicar essas leis de Ohm de Kirchhoff nesse circuito. E nesse tipo de circuito, a principal característica é que elementos em paralelo têm o mesmo valor de tensão. E se eu somar a corrente de todos os elementos, eu vou ter a corrente total da fonte, ou seja, aplicando aí a lei de Kirchhoff das correntes. No caso do resistor, a regra permanece, corrente e tensão estão em fase. No caso do indutor, a corrente continua atrasada e o capacitor continua com a corrente adiantada. E aqui a gente consegue ver um exemplo. A fonte de tensão aplicando aí um valor de tensão aos 3 elementos aqui no circuito. Então, a maior tensão é da fonte, o resistor, na verdade, a única tensão que é da fonte, né? É a mesma para todos os elementos. A corrente do resistor está aqui em fase com a tensão, a corrente do indutor está atrasada 90 graus e a do capacitor adiantada 90 graus. E a gente verifica, né, que aplicando aqui 100 volts para 2 ohms, nós vamos ter exatamente 50 amperes. Calculando as reatâncias, nós chegaremos à conclusão de que elas valem menos J2 e J2. Fazendo a divisão de 100 por esses valores, nós vamos ter também a corrente de 50 amperes de pico, né, para cada um. Se a gente quiser saber a corrente total, é só somar essas 3 correntes que estão fluindo pelos elementos. E se a gente quiser comparar, é só calcular a impedância equivalente. Lembrando que a gente pode fazer aí o produto sobre a soma de 2 a 2, né? Faço o resistor com o capacitor, depois o resultado com o indutor. Ou posso fazer a soma dos inversos para chegar nessa impedância equivalente também. Dividindo a tensão da fonte pela impedância equivalente, obrigatoriamente tem que dar a soma das 3 correntes. E aí eu vou deixar para a próxima aula para a gente ver a questão dos circuitos mistos. São circuitos que combinam os dois tipos de conexão e que a gente vai estudar também a questão do divisor de tensão, divisor de corrente, ver como isso aí funciona. Vou deixar disponível também no AVA a segunda lista de exercícios. A data de entrega dela prevista é para 6 de maio. Vocês vão fazer do mesmo jeito, né? Numa folha à parte, depois vocês vão escanear ou tirar uma foto com uma resolução legal para poder me enviar. E aí vocês vão ver que aqui já dá para aplicar bastante coisa do que a gente já viu. Por mais que os dois circuitos aqui da primeira questão sejam mistos, vocês já têm esse conhecimento, né? Já dá para trabalhar com ele. Depois na questão 2 vem a aplicação do circuito série, né? Na questão 3, o defasamento de senoides, né? De tensão em corrente. Na questão 4, vocês vão ter que descobrir as impedâncias série que formam essas cargas aqui. Questão 5, vocês vão poder aplicar a expressão do divisor de tensão para calcular as tensões no circuito série. E aí é assunto da próxima aula, mas vocês também já têm uma noção de como isso aí funciona. Vocês podem aplicar aqui também. Agora a questão 8 para frente, vocês vão ver que já trabalha com outros métodos. Então é interessante a gente tirar um tempo e ver como é que isso daí funciona primeiro, né? Relembrar como isso funciona. No caso, o método da superposição, da análise nodal e da análise de malhas. Então, nas próximas aulas a gente vai ver exatamente esse assunto aí. Eu já deixo disponível também para vocês o nosso primeiro trabalho computacional. É um trabalho em dupla que vocês vão me entregar no dia 22/4. Eu vou disponibilizar a entrega via AVA, assim como eu fiz para a lista de exercícios de vocês. Então aqui temos algumas instruções, né? Trabalho em dupla. Poderá ser entregue na versão física ou digital, no caso, apenas a versão digital dessa vez, né? Se as aulas tiverem voltado até lá, aí tudo bem, mas caso contrário, versão digital mesmo. Todos os cálculos realizados deverão ser apresentados. Isso vale também para os códigos que vocês vão gerar enquanto estiver desenvolvendo o trabalho. Então vocês vão considerar 2 circuitos.
um circuito paralelo e um circuito de série. Percebam que o circuito paralelo tem uma fonte de tensão de 1 volt com ângulo 0, 50 Hz. O resistor de 2 ohms, um capacitor de menos 2 J ohm, ou seja, já está no domínio da frequência. E o indutor de J2 ohm também já está no domínio da frequência. E o circuito de série, que tem uma fonte de corrente, 1 A com 0 graus, o resistor 2XC menos J2 e o XL J2, ou seja, também já está no domínio da frequência. Então a ideia é que vocês desenvolvam, na letra A, corrente no indutor, no capacitor e no resistor, a tensão também, claro, no domínio do tempo. Ou seja, vocês vão fazer os cálculos fasoriais aqui e depois vão voltar isso para o domínio do tempo. Lembrando que é só fazer a conversão de fasor em senoide, bem tranquilo. Depois vocês vão obter as somas de onda das tensões e correntes no indutor, no capacitor e no resistor, em um mesmo gráfico para cada circuito. E por fim, vocês vão desenhar os fasores das tensões e correntes no plano complexo. E para os itens B e C, vocês vão trabalhar com algum software que vai fazer esse cálculo. Eu deixo como sugestão o Octave, que é um software gratuito e faz basicamente o que o MATLAB faz. Eu até cheguei a passar um pouco dele em sala de aula. Aí vocês vão desenvolver o código para desenhar esses gráficos e eu quero que vocês coloquem esses códigos também na versão final do trabalho de vocês. Então a ideia, basicamente, é fazer os cálculos na mão mesmo, com um calculador, depois desenhar somas de onda usando esse software e desenhar também os fasores usando o mesmo software. Então não é simulação, viu, pessoal? É um trabalho computacional mesmo. Vocês precisam chegar nos resultados através de código. Tá? Claro que vocês podem simular para conferir, mas no final o importante mesmo é chegar via código. Tá? Então essas são esse é o conteúdo da aula dessa semana, o trabalho que vocês vão entregar no dia 22. E lembrando que a lista de exercícios já deve ser entregue agora, na sexta-feira. Então eu disponibilizei lá no AVA o canal para entrega. Fiquem atentos aí aos prazos. E até logo.